Gente, nós vamos agora conversar com a Maria Castelo Branco. Ela veio hoje, na verdade, conversar com a gente para falar sobre um assunto muito sério. Ela que é psicóloga, Maria Castelo Branco veio hoje falar com a gente. Quando eu falo assunto sério, é porque para muita gente pode parecer brincadeira, mas não é. Às vezes a gente precisa de um apoio. E que tal uma oficina que ofereça treinamento de verdade atualizado para as babás? E não deixa de ser um alerta, porque a gente convidou a nossa psicóloga aqui para o nosso programa para que ela pudesse nos ajudar também. Além dela falar dessa questão do treinamento, gente, ela pode também nos ajudar de que forma? Nos dando dicas para pais e mães, porque ela também é psicóloga. E aí, assim, uma pessoa que realmente fala de treinamento, uma pessoa que fala dos cuidados que a gente tem que ter, como a gente pode preparar uma cuidadora dentro do nosso lar para ficar com os nossos filhos. Muito bom dia, minha querida. Bom dia. É um prazer estar te recebendo aqui. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. Antes da gente entrar nesse assunto, acho que a doutora tem ouvido falar nesses últimos dias a respeito de crianças que estão saindo de casa e seguindo o rumo delas, ainda crianças. E isso assusta, isso nos causa um certo medo, uma certa preocupação. Como é que as nossas crianças estão sendo cuidadas? Como é que elas estão realmente dentro de casa, tendo esse apoio, seja da babá, seja do pai, da mãe? Como é que elas estão se sentindo numa época tão difícil? Aí vem aquela preocupação e veio a nossa preocupação de preparar esses cuidadores, essas cuidadoras e até o pai e a mãe dentro de casa, né? Exatamente. Eu trabalho com orientação para babás, mas também para pais, né? Uhum. Pai, mãe. Às vezes não vai ter uma babá, às vezes uma mãe de primeira viagem que não tem muita noção sobre desenvolvimento infantil, que tem muita dúvida. E aí a gente faz todo esse processo de treinamento. Eu faço tanto domiciliar, vou até a casa da família, né? Identifico a necessidade daquela família para fazer uma orientação mais personalizada. No caso das babás, eu costumo sempre dizer que todo profissional precisa de formação, né? A gente trabalha no mercado de trabalho que exige essa formação, que exige uma atualização. E por que quem cuida do nosso bem mais precioso, né? Nossos filhos, a gente deixaria sem orientação? Então, muitas vezes você recebe uma babá que às vezes vem de uma formação precária, que vem de uma estrutura familiar muito diferente da estrutura familiar que essa família tem ou que ela quer proporcionar ao filho, né? Então, até noções de higiene, diante desse momento que a gente está vivendo da pandemia, higiene é essencial para a saúde da criança, para a saúde de todos que estão na casa. Então, a gente faz todas as orientações com relação à parte de higiene, à parte de ética profissional, porque como se comportar dentro do ambiente de trabalho, o sigilo profissional, ela mora dentro da casa da família, ela tem um contato muito próximo com a criança. Então, se essa criança tem alguma dificuldade, como que ela vai lidar com isso? Ela precisa entender das fases de desenvolvimento infantil para ela prestar um bom serviço, né? Às vezes a babá pode pensar assim, essa criança está birrando porque ela implica comigo, porque ela faz de propósito. E não é isso, faz parte de um desenvolvimento até neurológico da criança. Então, se a babá não tem essa informação, como que ela vai conseguir gerir melhor aquela situação de birra, por exemplo? Para que as mães saiam para trabalhar, os pais saiam para trabalhar de uma forma mais tranquila, essa babá precisa saber o que fazer numa situação, por exemplo, de acidente doméstico. Aconteceu um acidente, a quem eu ligo, o que eu faço? Eu posso esperar o SAMU para atender uma criança que está engasgada? Muitas vezes você não vai conseguir porque precisa de uma ação imediata, né? Então a gente faz todas essas orientações, tanto com relação a essa parte de desenvolvimento infantil, crianças mais autônomas. As famílias hoje buscam sempre crianças que sejam mais autônomas. Cada dia que passa a gente procura ter adolescentes mais autônomos, né? E aí a gente vê que isso tem que se acontecer desde o iniciozinho lá da infância. É proporcionar uma alimentação para essa criança desde a introdução mais participativa. E a babá precisa ter esse conhecimento, essa informação, para que ela se sinta segura em fazer da melhor forma, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, passar essas informações direcionadas às babás? Por quê? Às vezes a pessoa, ela tem... Nem ela mesmo como pai e mãe, principalmente os pais de primeira viagem, não sabem muitas vezes como orientar. É aquela história, eu não sei fazer a comida, mas eu tenho que saber orientar aquela pessoa que vai passar a fazer comida dentro da minha casa.
porque senão é dinheiro jogado fora, alimento jogado fora, então você tem que saber administrar. Quando o assunto é babá, quais são as primeiras dicas que uma mãe tem que ter relacionada à pessoa que vai cuidar do filho dela? Você falou a respeito da alimentação, mas relacionado a uma conversação. Existe o treinamento, existe preparar essa babá. Mas para aquela mamãe que agora está em casa e diz, olha, eu não vou ter condições de imediato de levar para que possa ter essa orientação. Qual seria a maior dica, o maior cuidado que essa mãe tem que ter? Eu acho que assim, quando você escolhe alguém para morar na sua casa, para cuidar da sua família, porque muitas babás aqui na nossa cultura, elas moram dentro da casa da família. Então, a primeira coisa, você precisa ter empatia com essa babá, você precisa sentir segurança e confiança nela. Se você sente, tem uma boa referência, né? Ela já trabalhou em algum outro lugar, que você teve um contato. Então, eu sempre digo, primeiro isso, confiança, segurança, e depois disso você vai orientar no dia a dia. Então, é como você gosta que seja feito, como que você quer que seja feito. Toda vez que a gente faz um treinamento, uma orientação, eu sempre digo, siga a regra da casa, porque cada casa vai ter um jeito diferente de fazer, vai ter um estilo diferente. Às vezes uma babá ela é excelente numa casa, em outra casa ela já não se dá tão bem. Ou ela, não, eu não gostei dessa babá, não foi muito boa na minha casa, mas na outra casa, na outra família, ela funciona melhor. Então vai muito do estilo de cada família, do que cada família prioriza, né? E eu sempre digo que o principal é a comunicação. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho, se você, numa empresa, numa TV, como a gente está aqui hoje, precisa ter uma reunião, precisa ter uma conversação entre as pessoas, precisam se tirar dúvidas e lembrar que a rotina da gente ela é viva, ela tem vida. Então, você orienta hoje por exemplo, como organizar melhor a minha geladeira para que as coisas não estraguem, né? Então, eu preciso higienizar esses alimentos, guardar da forma adequada, ter os depósitos separados para cada tipo de alimento. Eu faço a orientação inicial da minha funcionária, da minha babá. Daqui a 15 dias eu preciso estar dando uma olhada. Olha, você esqueceu isso daqui já está voltando. Não é deixar totalmente... porque eu confio demais na minha babá, ela é gente boa. A palavra gente boa, neste momento... não funciona tanto assim, né? Por exemplo, uma criança de 0 a 6 anos é uma criança muito dependente. E aí, esse cuidado ainda tem que ser maior. A babá, por estar lá, por mais que ela tenha a orientação dos pais, ela também pode ficar esperta relacionada a essa criança e também poder orientar a mãe e o pai. Claro. Do que possa estar acontecendo, exato, né? Porque o que a gente percebe muito é que as famílias têm um dia a dia muito agitado e muito corrido. Então, a mãe sai para trabalhar às 7 horas da manhã. Tem família que a mãe e o pai não retornam para o almoço, vão voltar à noite. Então, alguma coisa que esteja acontecendo com essa criança, a babá vai precisar estar atenta. Ela precisa ter esse olhar crítico de dizer, opa, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Tanto com relação ao desenvolvimento emocional, social dessa criança, quanto também com relação à saúde física dela. Percebe que está mais febril, está mais quietinho, não está se alimentando direito. Então, é sim papel dessa babá, desse cuidador, dessa funcionária da casa, ter uma atenção global com essa criança, ter essa atenção de observar tanto a saúde emocional quanto a saúde física. A gente tem visto muito criança que está mais retraída nesse período de pandemia, que não está conseguindo socializar, que não está conseguindo estabelecer vínculos, ou que está mais agressiva por conta desse isolamento, né? Dessa dificuldade de interação com outras crianças. Então, a babá é papel fundamental dentro desse processo. A babá começou na casa deste cidadão, desta cidadã. A dica seria, por exemplo, preparar essa babá realmente para ela ter as técnicas necessárias, preparar ela para que ela possa realmente cuidar desta criança. Seria interessante as técnicas, porque elas fazem toda a diferença. Sim, como todo profissional, precisa de ter essa orientação, né? Eu sempre digo que a mãe deve esperar uns 15 dias para ver se você se adequa à babá, se a babá se adequa à rotina da sua casa, porque é contato, né? Convivência. Então, ela era uma excelente babá na casa de uma amiga minha e veio para minha casa. Então, vamos esperar uns 15 dias para ver se vocês conseguem ter um ambiente tranquilo, saudável e sim investir em treinamento, investir em orientação, investir em formação.
informação, você está entregando seu bem mais precioso. Muitas vezes você passa o dia todo fora, então essa babá ela é responsável pelo cuidado físico, mas também pelo cuidado emocional. Está sendo construído, educado, criado, né, uma pessoa ali dentro daquele ambiente. Então a gente precisa investir em formação, com certeza. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Pessoas que quiserem, então, passar essas técnicas para suas babás? A gente tem uma rede social, que é @oficina de cuidar, e tem o WhatsApp, que é 998027723. Olha, eu agradeço por você ter vindo ao nosso programa para dar essas dicas, principalmente numa época tão difícil, que muitas vezes você pensa, a gente fala de crianças de 0 a 6 anos, mas assim, uma criança ainda de 8, 9, 10, ela precisa daquele cuidado, ela precisa daquela orientação, precisa muitas vezes até de uma disciplina. E que às vezes você pensa, não, meu filho está em casa, ele já não precisa mais tanto de uma babá. Aí é o momento que as pessoas se enganam. Exatamente. Tem que ter esse cuidado, tem que dar essas orientações e uma babá influencia muito, principalmente quando ela é uma amiga, né? Tanto dos pais, como mais do que uma profissional. Que foi o que você acabou de nos dizer. É exatamente isso. Muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito bom. Tchau, bom dia.